Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Se Liga na História. Imagine perder os movimentos das mãos, dos pés e ainda assim criar as obras de arte mais impressionantes do Brasil colonial. Imagine ter que amarrar o martelo e o cinzel aos punhos porque os dedos já não existiam. Essa não é uma história de ficção. É a vida de Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, um homem cuja biografia se confunde com a lenda, mas cuja obra permanece viva, de pedra, desafiando o tempo e emocionando quem a contempla. A história de Aleijadinho começa em meio ao ouro e à desigualdade. Por volta de 1738, na então Vila Rica, hoje Ouro Preto, nasceu Antônio Francisco Lisboa. Ele era filho de um respeitado mestre de obras português, Manuel Francisco Lisboa, com uma escrava africana chamada Isabel. Nascido escravo, foi batizado e alforriado na pia batismal pelo próprio pai. Uma origem humilde e mestiça, numa sociedade rigidamente hierarquizada. Cresceu na casa do pai, que se casou depois com uma açoriana. Foi ali, observando o trabalho do pai e de outros artesãos, que Aleijadinho aprendeu os segredos do ofício: desenho, arquitetura, escultura. Ele bebeu na fonte do barroco europeu, mas trouxe algo único, um olhar brasileiro para a arte sacra. Seu primeiro projeto individual de que se tem notícia foi em 1752, um chafariz. Aos poucos, seu talento foi sendo reconhecido. Mas, por ser mulato, muitas vezes era contratado como simples artesão diarista, e não como mestre, mesmo tendo a competência de um. O preconceito racial já fazia parte de sua luta diária. Nas décadas de 1760 e 1770, Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, estava no auge de sua carreira e criatividade. Consolidado como o artista mais requisitado de Minas Gerais, ele recebia as encomendas mais importantes e prestigiosas da capitania. Entre elas, o risco da imponente fachada da Igreja do Carmo em Sabará e os magníficos púlpitos da Igreja de São Francisco de Assis em Ouro Preto, considerada por muitos a sua obra-prima. Para dar conta de tanto trabalho, ele organizou sua própria oficina, nos moldes das guildas medievais europeias, onde comandava uma equipe de aprendizes e ajudantes que o auxiliavam na execução dos projetos. Sua fama de gênio artístico era acompanhada pela de um homem de temperamento forte e de apetites mundanos. Segundo os relatos da época, ele apreciava intensamente os prazeres da vida, as festas populares, as danças consideradas vulgares e a boa mesa. Nesse período, teve um relacionamento com uma mulher escravizada, a mulata Narcisa Rodrigues da Conceição, com quem teve um filho, batizado de Manuel. A vida, tanto profissional quanto pessoal, parecia seguir um curso próspero e promissor. Até que, por volta de 1777, uma sombra terrível começou a se abater sobre ele. Surgiram os primeiros sinais de uma doença misteriosa e implacavelmente degenerativa. A dor e a fraqueza se instalaram em seu corpo. Até hoje, médicos e historiadores debatem o diagnóstico. Teria sido hanseníase, sífilis, porfiria ou alguma doença autoimune rara. Não se sabe ao certo. O que se sabe é que, aos poucos, seu corpo foi se deformando de maneira atroz. Perdeu os dedos dos pés e depois os das mãos. Seus joelhos se contraíram, dificultando a locomoção. A doença lhe impôs uma nova e trágica identidade, cunhando o apelido pelo qual ele entraria para a história: Aleijadinho. Mas a doença não parou o artista. Pelo contrário, impedido de andar, passou a ser carregado pelos escravos. Impedido de segurar as ferramentas, mandava que amarrassem martelo e cinzel aos seus punhos. E assim, sob uma dor constante, continuou trabalhando. Como registrou um capitão em 1790, admirado: tanta preciosidade se acha depositada em um corpo enfermo, que precisa ser conduzido a qualquer parte, e atarem-se-lhe os ferros para poder obrar. Foi nessa condição extrema, com o corpo já devastado pela doença, que Aleijadinho recebeu, em 1796, a encomenda que se tornaria seu legado máximo.
Era um desafio monumental. As esculturas da Via Sacra e os 12 profetas em pedra-sabão para o Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas. Ele já estava com quase 60 anos, deformado, precisando que amarrassem as ferramentas em seus pulsos para poder trabalhar. Mas sua mente e seu gênio criativo permaneciam mais afiados do que nunca. Os Profetas de Congonhas são uma obra única na história da arte mundial. Em uma decisão ousada, eles não estão no altar, mas no adro, o pátio da igreja, como se estivessem recebendo e dialogando com os fiéis. Cada um tem uma personalidade própria, uma expressão que conta uma história. Os olhos parecem vivos, as bocas parecem prestes a falar. As vestes têm um movimento dramático, como se fossem agitadas pelo vento da profecia. É o barroco em seu momento mais alto, uma expressão sublime transformada pela dor e pela genialidade de um homem. Além dos profetas, ele e sua oficina esculpiram as 66 figuras em madeira de cedro da Via Sacra, que retratam a paixão de Cristo. São cenas de um realismo visceral, cheias de sofrimento e emoção palpável. Cada gesto, cada olhar, parece carregar o peso do mundo. É como se o próprio Aleijadinho, que carregava sua cruz diária de dor e superação, conseguisse imprimir na madeira a dor universal da humanidade, criando um testamento eterno de fé e resiliência. Nos últimos anos de vida, a doença que o afligia desde a juventude o consumiu por completo. Por volta de 1812, o grande mestre já estava quase cego e com os movimentos extremamente limitados, uma condição devastadora para um escultor. Mesmo assim, sua paixão pela arte não se apagou. Ele se mudou para perto da Igreja do Carmo, em Ouro Preto, para supervisionar as obras de um discípulo, garantindo que sua visão fosse seguida. Dependente de outros para tudo, precisava ser carregado. Sua nora, Joana, cuidou dele com dedicação até o fim. Em 18 de novembro de 1814, aos 76 anos, Aleijadinho morreu. Foi sepultado na matriz de Antônio Dias, num túmulo simples junto ao altar de Nossa Senhora da Boa Morte, uma ironia poética para o homem que deu vida à pedra. A vida de Aleijadinho é cheia de mistérios, em grande parte pela falta de documentos oficiais da época. A principal biografia sobre ele, escrita por Rodrigo Bretas, 44 anos após sua morte, foi baseada em relatos e memórias. Muitos historiadores acreditam que essa história foi, em parte, romanceada. No contexto do Brasil Império, que buscava seus próprios heróis, a figura do gênio mulato e deficiente, que superou tudo para criar uma arte genuinamente brasileira, era perfeita. Mas mesmo separando os fatos da lenda, o que sobra é a obra de um artista absolutamente impressionante. Mais de 400 obras são atribuídas a ele e sua oficina, um volume de trabalho monumental. São projetos arquitetônicos, impressionantes talhas em madeira, relevos e estátuas que definiram a paisagem de Minas Gerais. Seu estilo único, que funde a dramaticidade do barroco com a leveza do rococó, o consagrou como o maior expoente da arte colonial brasileira. Para muitos estudiosos, ele é o maior nome do barroco em toda a América. Um filho de um arquiteto português com uma mulher escravizada, que mesmo com as mãos mutiladas pela doença, conseguiu erguer em pedra e madeira a alma de um povo, deixando um legado que ecoa através dos séculos. Séculos depois, Aleijadinho se tornou um símbolo da identidade nacional. Seu nome está gravado no livro dos heróis e heroínas da pátria. Mas seu verdadeiro monumento são as igrejas de Minas Gerais, os profetas que nos observam do adro e a história de superação que continua inspirando o Brasil. Aleijadinho nos ensina que a arte pode florescer na adversidade, que a beleza pode nascer da dor. Sua vida é um lembrete poderoso de que o talento e a determinação são capazes de superar qualquer limitação. Da próxima vez que você olhar para um dos profetas de Congonhas, lembre-se, ali naquela pedra está também a alma de um homem que não se deixou vencer. E você?
Já tinha se emocionado com a história do Aleijadinho? Conhece as obras dele pessoalmente? Conta pra gente nos comentários. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe com os amigos que também precisam conhecer essa história incrível de superação. Apoiar o canal com sua inscrição nos ajuda a trazer cada vez mais conteúdo como esse. Espero que tenha curtido esse conteúdo e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!